Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos no mês de julho. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. O programa Posso Crer no Amanhã. Eu estou muito feliz porque Deus tem me dado a graça, porque isto é graça de Deus, de poder ser um instrumento de Deus, um reconciliador. Estou aqui como um embaixador de Cristo. Estou aqui como voz de Deus para a sua vida. Estou aqui para lhe fazer bem. O Evangelho significam boas novas de grande alegria. Elas fazem bem ao ser humano. Eu sou o que sou e vou dizer isto o resto da minha vida por causa do Evangelho. Se não fosse o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se não fosse o Senhor Deus a agir na minha vida, eu não seria nada, seria zero. Cheguei aonde cheguei, sou o que sou, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou muito feliz por estar aqui cumprindo uma missão de Deus. Estou aqui como um ministro do Evangelho, um profeta para a sua vida. Estou aqui para lhe mostrar que através do Evangelho você pode mudar e a resposta para as necessidades da pessoa só pode ser o Evangelho. Então o Evangelho muda, o Evangelho transforma. A palavra de Deus tem esta especialidade, esta característica. Ela é regeneradora, ela é transformadora, ela gera mudanças eternas, mudanças profundas e eternas na vida. Ouça então o que a palavra de Deus diz. Eu começo este momento de meditação com uma pergunta. Quem é que controla a sua vida? Quem é que controla o seu futuro? Porque às vezes a pessoa está alicerçada na sua fé, na sua crença, dizer, não, mas eu tenho na minha casa um pedaço de areia de cemitério. Ou então eu já catulei a língua, o alto da cabeça, os braços, o pé. Ou eu acendo uma vela de 7 dias a cada semana. Ou eu vou a uma cachoeira, uma encruzilhada. Ou eu tenho cartas de tarô, tenho uma senhora que lê as mãos, lê a borra de café. É isto que controla a sua vida efetivamente? Talvez você não esteja com medo do futuro, com medo do que pode acontecer à sua família, no seu trabalho, ou até das questões caóticas que envolvem o nosso país. É por você não ter o soberano Senhor Jesus Cristo comandando e controlando a sua vida. Nós, humanos, não temos capacidade de controlar a nossa vida. Nós não temos capacidade de afirmar na nossa carne que algo... Não, nós somos dependentes de Deus. Então, Paulo disse isso aos Filipenses. Ele disse, olha, nós não somos dos que confiam na carne. Quando ele está falando carne, está falando da capacidade humana, nas mesinhas, nos escapulários, nas imagens. Ele disse, agora é hora de confiarmos profundamente no Senhor Deus. É Ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor
E se você confiar profunda e totalmente, irrestritamente, incondicionalmente, aí sim, Ele estará no controle total da sua vida. Nós costumamos dizer isso em nossa igreja, nós gostamos de dizer, Deus está no controle. Pastor, mas eu estou passando por lutas. Deus está no controle. Pastor, mas eu estou sendo ameaçado de desemprego. Deus está no controle. Paulo ensinou isso à igreja. Eu guardei desde o primeiro mês de igreja, eu já aprendi a respeito disso, já foram mais de 42 anos. Ele disse em Romanos 8, sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o nosso chamado não é humano. Eu não estou aqui por uma determinação humana, isso é um chamado de Deus, tem um propósito. Logo, tudo que me liga a esse propósito tem que ser para o meu bem, tem que cooperar para o meu bem. Porque a Bíblia diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles. Então, não é para o mero curioso, não é para a pessoa que tem fé domingo e depois na segunda-feira já desdenha de tudo. Diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo um propósito. Olha, se isto não fosse uma realidade, eu não poderia estar hoje aqui falando com você. Se Deus não tivesse o controle da minha vida, passada, presente e futura, eu não poderia ser um pastor de almas. Porque se existe uma profissão difícil, ela é muito agradável no retorno que ela traz. Quando você vê uma vida transformada. Eu estava falando com um irmão e ele me disse, apóstolo, eu cheguei à sua igreja, eu fumava maconha, eu cheirava crack, fumava crack, cheirava cocaína, não tomava banho, era uma pessoa sem eira nem beira, era uma pessoa sem futuro, sem família, sem identidade. Mas quando eu comecei a ouvir o Senhor e a entender que eu tinha um chamado e que Deus estava no controle, que todas as coisas cooperariam para o meu bem, a minha vida mudou. Então, diga comigo assim, Deus está no controle da minha vida. Então, Ele é o Criador, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, é o mediador, é o Salvador, é o Redentor, é o cabeça. Ele é o Criador de todas as coisas existem por Ele, por meio dEle e para Ele. E Ele está movendo, e está se movendo na história. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é El Shaddai. Ele é o Senhor, Kyrios. A Bíblia diz que neste mover de Cristo através da história, o livro do Apocalipse diz que Ele vai voltar, que Ele vai julgar as nações. Então nós temos que acreditar que sim. 38 anos de ministério, olha meu amado, eu já tive que confrontar, é o que eu disse, não existe profissão mais difícil do que a vida de um pastor. Dizem as estatísticas que são os controladores do voo e depois a segunda profissão são os pastores, aqueles que mais têm lutas, adversidades, confrontos, guerras. Mas eu aprendi que tudo, ainda que parecesse aos meus olhos que poderia ser uma aula, ele disse, você me ama, então para o teu bem tudo está cooperando para o teu bem. Então nós vivemos hoje um caos na nossa sociedade. Deus tem um plano perfeito para aqueles que são chamados por Ele.
E no meio do caos, quem o ama e é chamado por ele, tem que saber que tudo vai cooperar para o bem. Então nós estamos hoje vivendo um caos político, um caos social, doenças, enfermidades, violência, abuso sexual, aborto, droga. É tanto mal na nossa sociedade. Veja, por exemplo, a nossa sociedade econômica. São anos de devastação. Uma economia em recessão, uma economia quebrada, desemprego, chega a 14 milhões de pessoas. Quem tem emprego garantido não quer nem saber. Quem tem emprego garantido pelo governo não quer nem saber. Nós não pensamos que o importante para o nosso governo e para o nosso país é a livre iniciativa. Nós não podemos ser um Estado patrão. Temos que desenrolar esses nós que estão na sociedade, porque o desemprego continua crescendo. Nós acreditamos numa livre iniciativa, nós acreditamos numa democracia perfeita. Não é com homens perfeitos, é num projeto perfeito. Então, nós hoje vivemos uma crise muito grande. Nós trabalhamos 2.600 horas para pagar impostos. É a carga tributária mais alta do mundo. Como é que nós vamos viver sem infartar, sem ter um AVC, sem desistir da vida? Porque eu já vivo há mais de 42 anos e nada mudou praticamente. Há um pouco de inclusão social, mas nada mudou. E qual é a atitude que nós precisamos de ter ante a situação? Nós precisamos de ter uma atitude espiritual. Amado, não é a hora de se procurar um bode expiatório. A verdade é, eu tenho dito isto aqui quase todos os dias, o nosso país virou as costas para Deus. Olha o que disse Provérbios 13, 18. Então nós não podemos estar em busca de um bode expiatório. Quem é que fez, quem não fez? Amado, não vai resolver nada. Em Provérbios 13, há uma palavra muito interessante. Provérbios 13, 18, diz assim: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Pobreza e afronta vem, diz a palavra do Senhor, sobrevém ao que rejeita a instrução. Então, nós vemos que todos os problemas no nosso país têm a ver com uma questão meramente espiritual. Porque a Bíblia diz, quando o ímpio governa, o povo sofre, geme. Então, nós precisamos ter uma atitude espiritual. A nossa nação precisa de buscar a Deus. Você, meu amigo, minha amiga, você precisa de um envolvimento comprometido até as raízes da sua vida com o Senhor Jesus Cristo. É uma revolução. Você sabe, o cristianismo provoca uma revolução no ser humano. A graça de Deus tira as escamas dos olhos, arranca os véus do coração, sabe? Identifica o homem com Deus, capacita o homem a ser uma cabeça pensante, a evoluir com a palavra, a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Isto é uma revolução. Por isso o nosso ministério dedica horas e horas e horas ao ensino. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais revolução há dentro de mim, há mudanças. Paulo disse, olha, não te satisfaças, não aceites o presente século. Não te submetas ao presente século, mas pela renovação da mente. Quer dizer que
O cristianismo educa. A palavra de Deus, ela é boa para educar, ela é útil para educar, disciplinar, corrigir, mudar a vida. Eu sou fruto disso. Olha, eu era um religioso, batia com a mão no peito, rezava o terço, conhecia todas as regras da religião católica, mas eu não tinha passado até os 21 anos por uma revolução, por uma reeducação, por um reencontro com o Criador. E Deus fez uma revolução. E essa revolução começou pelo conhecimento, a educação da palavra. Você sabe que eu sou professor e eu penso que a grande mudança do nosso país também tem que passar por uma revolução de educação. Nós sempre tratamos da questão da educação no varejo. Não tratamos como um grande modelo de educação no nosso país. Sempre foi o varejo. Então a grande preocupação hoje dos governantes é quem é o ministro da Fazenda, quem é o ministro do Planejamento, quem é o diretor do Banco Central, quem é o chefe do BNDES. Então a nossa nação está lutando pelas questões financeiras. Eu não sei nem o nome de quem é que tem a liderança da educação no nosso país. Porque isto foi tratado como uma coisa a varejo. Enquanto nós não tivermos uma grande revolução na educação, você sabe, o filósofo Pitágoras, ele disse há milhares de anos atrás, se você educar uma criança, você não vai precisar de castigar homens. Se você educar uma criança, você não vai precisar de castigar homens. Por que que nós temos hoje mais de 700 mil pessoas encarceradas? Quando nós precisamos de uma grande revolução na área da educação. Exatamente pela falta de educação. A pessoa que não é educada, não tem cultura, ela não tem perspectiva de vida, ela se entrega. Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos, o maior presidente dos Estados Unidos, nas suas discussões políticas com Douglas, ele dizia, uma nação não pode existir com pessoas meio livres e meio escravas. E tinha razão. O país que se divide em grupos é um país destruído. Então nós precisamos de promover uma grande reforma em muitas áreas. Área política, área jurídica, área econômica, área... enfim, isso não é minha especialidade. Mas a grande revolução da vida é quando o cristianismo, quando Jesus Cristo passa a ser o Senhor de uma vida. Você pode viver no meio dos problemas, mas Deus estará no controle. Porque a Bíblia está dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer que se eu não amo Jesus, tudo coopera para o mal. Você é um chefe de família, uma dona de casa. Você está permitindo que a sociedade com o seu caos lhe domine, porque você não tem força espiritual, você não tem o cristianismo como alavanca da sua vida. A alavanca da vida é o cristianismo. Eu todos os dias que acordo, eu digo, bendito seja o nome do Senhor e proclamo a vitória. Vocês sabem, porque eu tenho raízes no cristianismo da reforma protestante. Eu não tenho raízes religiosas dentro de mim. As minhas raízes são da reforma protestante. Vem de Martinho Lutero, vem de João Calvino, vem de João Knox. Você sabe que a grande reforma protestante não pode ter sido apenas um grito dado por um homem, um padre agostiniano que se insurgiu contra a igreja de Roma, porque ele disse, está tudo errado. Aquelas 95 teses que ele pregou lá na catedral, na porta da catedral de Augsburgo, era um grito do Espírito Santo, que queria uma reforma,
que disse não à idolatria, não aos conceitos religiosos, mas a proclamação da luz do Evangelho de Cristo, o arrancar das escamas dos olhos, dos véus do coração, o abandonar Moisés definitivamente, o seguir o Evangelho da graça de Deus. Então hoje eu estou aqui ex-cátedra, depois de 38 anos de ministério, 42 anos de pregador, e eu sou testemunho que realmente, se você ama a Deus, se você se converteu, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então tudo tem que cooperar para o teu bem. Eu me recordo, já disse aqui inúmeras vezes, nós estamos construindo a nossa catedral em 89 para 90, no plano Collor, veio um plano do governo. O governo disse na época, olha, nós temos uma bala, uma única bala para matar o tigre. E o anúncio foi, se nós formos eleitos, nós não mexeremos na carteira de poupança de ninguém. Se o outro for eleito, ele vai sequestrar a poupança. E veio o tiro no tigre, só que o tigre foi a nação toda. Levamos todos um tiro, todos éramos um tigre, ou parte do tigre. E eu me recordo que eu estava começando a construir a catedral, 65 trabalhadores, engenheiro, topógrafo, arquiteto, televisão, rádio. Eu disse, meu Deus, eu vou ser engolido por esta situação, eu vou ser esmagado, vou ser apocado, ou Deus age. E eu fui pelo lado da fé, fui pelo lado da Bíblia. Comecei a usar a minha confissão, comecei a ter atitudes de fé. E você sabe, em 2 anos e 9 meses, nós inauguramos tudo isto que está aqui. Um memorial à glória de Deus. Olha, tivemos momentos difíceis. Eu, o bispo diretor de televisão José Carlos, o bispo administrador Mussanábado, fomos confrontados, levamos arma na cabeça, levaram o dinheiro das obras, passamos pedaços difíceis, mas no fundo, tudo cooperou para o bem. Assim como coopera até hoje e cooperará. A Bíblia diz, para aqueles que amam a Deus e foram chamados com um propósito. Então eu queria terminar o programa dizendo, quem está no controle da sua vida? A carta de tarô, os búzios, o mapa astral, a borra do café, a cigana, o gongá, alguém que se diz do santo, ou hoje, aleluia, você faz uma grande aliança com Deus e diz, Senhor, eu me entrego, eu me rendo e eu vou então ver que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Deus não é homem para mentir. Ouça, Deus não é homem para mentir. É para o teu bem o que o Espírito acabou de falar. Amém? Hoje é terça-feira e 10 da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel e amanhã à noite nós vamos falar sobre família. O foco da igreja durante o ano inteiro é a família. Não existe bem maior do que uma família cristã e evangélica. Não existe. Há uma família ideal. Não há famílias perfeitas, mas existem famílias ideais. Quais são as funções do pai, marido, da mãe, esposa, dos filhos, dos avós? Eu tenho instruções que geram uma família ideal, para quem quiser viver as verdades de Deus. E amanhã à noite, 7h30 da noite, nós vamos ouvir o Espírito falar. Você pode ganhar o mundo inteiro, amado. Se tiver fracasso na família, você perdeu tudo. Talvez você esteja batalhando para construir um patrimônio. Quando você morrer, a lei, a vida jurídica do nosso país vai determinar para quem os teus bens vão ficar. Herdeiros diretos, indiretos, ascendentes, descendentes, colaterais. A lei se encarregará disso. Mas não existe nenhuma lei que cria vínculos fortes numa família. Aquele pai que dá tudo a um filho, mas não dá carinho
e não dá atenção, não dá tempo. Então, nós estamos resgatando valores da família. Há coisas que a lei determina na família, mas vínculos fortes, não há nenhuma lei que forneça isso aqui. Você aprende com a Bíblia e a Bíblia lhe dará uma família ideal. Venha estar conosco. O telefone é 30 17 90 90, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, Catedral Cristo Vive. Nós temos parque de estacionamento, catedral climatizada, um ambiente maravilhoso, familiar, que vai fazer bem à sua vida. Ouça, você quer que tudo coopere para o seu bem? Você tem que amar a Deus. E ninguém ama a Deus sem estar na igreja. Aguardamos por você. Eu volto amanhã. Muito obrigado ao Senhor Jesus Cristo, obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte a esta programação. Você pode aceitar um convite meu, um desafio? Ajude-me, por favor, a manter este programa no ar. Ligue para mim, 30 17 90 90. R$1 por dia, o que estamos solicitando dos cooperadores para podermos continuar esta programação aqui na Bandeirantes e na TBN. Você vai ser muito abençoado se o fizer. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o povo da Cristo Vive, nossa equipe de televisão, dizemos graça e paz. A partir de hoje, tudo está cooperando para o teu bem. Tudo, assim diz o Senhor. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.